Olá, pessoal! Bem-vindos, estamos começando mais um episódio do Tributos Direito Podcast. Comigo aqui, Júlio César Santiago. Como você vai, Júlio? Olá, galera! E hoje, mais um tema, digamos assim, controverso e inovador, com o nosso amigo aqui, o Bruno Coarás. Tudo bom, Bruno? Bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, Rogério e Júlio. Uma alegria aí poder falar de um tema, né? Prazer nosso. Novo Prazer aí, nosso, é. que- Bruno, desculpa interromper, mas é advogado Nada. tributarista, né, Bruno? Vamos começar, né, do começo, né, Júlio? A galera tem que se Já inscrever no canal. começou, né? Tem que pedir o pessoal se inscrever no canal, tem que pedir. Ó, a gente agradece desde já, quem puder deixar seu like, se inscrever no canal, curtir nossas redes sociais. Como é que o Kleber fala? Simbora, meu povo? Não, se deixar... Como é que é? Deixar o like e não cai o dedo. Deixar o like e não cai o dedo. É isso aí, vamos largar o dedo. Larga o dedo aí no botão aí. No botão do like, exatamente, né? Ele falou, né? E cara? compartilhe também o episódio, né? Mas, Bruno, agora que eu já dei o recado, desculpa interromper, né, cara? Isso aqui é uma conversa realmente aqui, não tem toda aquela liturgia, aquela coisa toda. Mas uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Que realmente esse setor de apostas, assim, foi, digamos assim, inaugurado. E me parece, tende a ser, né, um campo legal para desenvolver um nicho para a advocacia. Então, contextualiza toda a galera aí que está nos ouvindo. O que está acontecendo no Brasil nessa seara aí de apostas esportivas, né? E liberação do jogo. Obrigado aí mais uma vez. Tentar fazer aqui um panorama do que a gente tem aí acontecendo não só no Brasil, mas acho que é importante a gente entender, né, o mercado das apostas do ponto de vista até internacional, né, do mercado que a gente pode ter não só para a advocacia, mas digo para a economia do país de uma forma, digamos, lato sensu aí, né? Espero aqui não entrar muito no juridiquês, já agradeço mais uma vez o convite e é sempre uma alegria a gente estar entre colegas do direito. O Júlio é um cara que eu já acompanho há bastante tempo, admiro o trabalho dele, né, sempre aí de forma extremamente didática. Já estudei muito através ali do conteúdo que ele transmite na internet. Então, Júlio, é uma alegria de fato aqui estar aqui hoje aqui presencialmente, te conhecendo, né, pessoalmente, mas às vezes o profissional do direito ele tem a dificuldade de reconhecer, né, de fato, de elogiar. Então, sim, de fato, aqui eu coloco que é sempre uma alegria aqui. Júlio, difundir o conhecimento tributário. Vou até fazer um corte disso Para botar nos outros, né? Ali, ó. Já viu, né? A prova social ali, ó. O que eu falo funciona. Então, só para a gente poder entender do mercado que a gente vai tratar aqui hoje, né? A gente tem um estudo feito pela Valoe, que é uma empresa de consultoria, né? De auditoria, voltada para esse nicho do esporte, e que eles fizeram um estudo onde só o mercado de aposta a nível mundial, até 2025, ele estima a movimentar 200 bilhões de dólares no mundo inteiro. Então, nós estamos falando de uma cifra altíssima, né? E aí, obviamente, o mercado brasileiro, né, a economia brasileira não poderia se voltar as costas para um mercado, né, bilionário, né, que a gente já tem. Vou poder explicar para vocês como hoje funciona aqui no Brasil, né? E inclusive no momento atual que nós estamos de Copa do Mundo, já menciono que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de arrecadação tributária, de trazer valores para a nossa economia, né, interna, fazendo a exploração desse mercado. Já adianto, né, nós temos uma atividade no Brasil legalizada, porém não regulamentada, né? Ô Bruno, esse número também envolve cassino, esses jogos assim, ou só de aposta esportiva mesmo, assim? Na verdade, esse estudo é atinente às questões das apostas de cota fixas, né? Que são as apostas aí, só mesmo apostas esportivas. Esse nome cota fixa é relacionado à aposta esportiva. Isso, é a modalidade que a gente chama, né? Que são, na verdade, aquele tipo de aposta que você tem o prognóstico no momento da sua aposta, né? Então, assim, você aposta que o Flamengo vai ganhar do Corinthians em determinado jogo. Você aposta... Essa aposta eu vou fazer. Nessa eu apostaria ao contrário, né? Não que eu morra de amores pelo Corinthians, né? Mas eu ainda não entendi a cota fixa. É porque o valor é fixo, não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com... o valor é fixo, né? Você aposta ali, você já tem a bet, esse jogo, a vitória do Flamengo tá pagando tal. No momento da aposta é uma aposta. Então você já sabe qual é o prêmio. Você já sabe né? o prognóstico, exatamente. Prognóstico. Você já sabe, né? Que você sabe ali o então o prognóstico. nome não é prêmio, é prognóstico. Não, e depois sim, vê o prêmio associado ao prognóstico. Tem os concursos de prognósticos, né? Exatamente. E aí no caso das apostas esportivas, quando você faz a sua bet, né, que eles chamam a sua aposta, você, teoricamente, se você apostou R$1.000, você já sabe
se a vitória do Flamengo naquele jogo, você já sabe que você vai ganhar. Né? Aí vai ver quanto é que tá pagando a odds. A odds Flamengo e Cuiabá tá pagando um determinado, né, quanto, inclusive a gente falou de Copa do Mundo anteriormente, isso é uma matéria onde uma mulher ganhou 400 bilhões numa aposta no jogo Arábia Saudita e Argentina, que ela apostou na Arábia Saudita. E ela deve ter apostado. Sim, apostou. Eu vi assim. Eu não entendia de futebol, não sabia quem era aqui. Vai ter clicou errado. Sem querer, lembra? Eu vi assim. Putz, eu botei dinheiro na Arábia. Eu não vi a aposta. É verdade. É sério, é cara? verdade. Tipo, eu vou pesquisar no Google. Pesquisa depois aí você. 400 bilhões, cara. 14 bilhões. 14 bilhões. Também é muito dinheiro, 14 bilhões. Nessa aposta aí. Eu apostou, arriscou, né? Não, quem apostou no Japão também. Então, assim, só pra vocês entenderem, né? Assim, de uma forma. Aí o Júlio vai sair daqui e vai se cadastrar nessas casas de aposta aí. Olha aí, Júlio. Começar a apostar. Não tá arrecadando tributo, não, Bolsa de cara. Olha aí, o Bruno vai explicar pra gente. Alguém deve estar pagando. E aí, não muito diferente, né, de todas as temáticas aqui, né? Por estar aqui entre colegas tributaristas, a gente sabe que a última coisa que as pessoas vão ver ali, vão fazer estudo de lei, é justamente a parte tributária, né? A parte das apostas aqui, a gente tem tido uma preocupação muito grande e já temos tido, né, casos de manipulação de resultados, né, fazendo uso desses mecanismos, enfim. De fato, é uma atividade que ela precisa ser regulamentada de uma forma onde a gente tenha uma questão de governança, de compliance ali, não só, para vocês entenderem, os atletas da Premier League, eles são proibidos de apostar, né? Eles não podem, e até mesmo um grau de linha sucessória, né? Os filhos, as esposas, né? Não podem ter nenhum tipo de cadastro, não pode, justamente para manter a lisura dessa questão de manipular resultados, né? Às vezes, 14 bilhões eu só tô jogando, o cara é atacante ali, ó, não vou fazer esse gol não, porque minha mulher pode jogar um dinheiro ali. Não, eu lembro que o Campeonato Brasileiro de 2005... Já teve um problema. A treta foi essa, a casa de aposta, a gente nem imaginava que existia esse universo. No Brasil não tinha... A internet estava aqui, caminhando, não tinha como você fazer uma aposta no celular e tal. E já tinha manipulação da, sei lá, série... Aqui no Brasil, não só o Campeonato Brasileiro. Teve lá um monte de juiz sendo processado, né? Não lembro que... Acho que foi coisa. Então, realmente, você vê, já que lá tem compliance, né? Essas ligas menores também tem que, de alguma maneira, passar por uma regulamentação. E aqui no Brasil, que a gente tem o mercado, não no tocante à tributação, só para a gente poder... Como eu falei, vamos falar um pouco do mercado para a gente entender do que a gente está falando. Geralmente, os incidentes, né, de manipulação de resultado que acontecem, geralmente não são no campeonato de Série A, de Série B, geralmente são nas partidas ali de Série D, o campeonato de Série B do estadual, que acontece que às vezes movimentam altas cifras, as pessoas acham que não, né? E uma empresa de apostas esportivas, ela simplesmente abre ali a possibilidade de você apostar no campeonato húngaro, no campeonato de El Salvador. Então, é um leque muito amplo e, de fato, a gente precisa caminhar para uma regulamentação aqui que traga não só a questão da lisura, né, da manipulação de resultado bem ali, governança, né, e um compliance efetivo, mas também que a gente tenha aí uma tributação, né, regulamentada de forma a que a gente não perca uma oportunidade, né, porque a gente estava caminhando para um cenário, né, a gente vem ao longo do tempo com algumas medidas, né, nós tivemos uma MP sancionada pelo Bolsonaro que modificou a forma de tributação do apostador, do operador, desculpe, e nós vemos aí, a gente vem caminhando aí, melhorando a questão da tributação do apostador, mas eu acho que ainda precisa um pouco mais, acho que precisa de uma maior sensibilidade para que a gente não regulamente um mercado que de fato ele não funcione e a gente perca essa oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta, essa MP, ela já trata da tributação? A lei não tratava? A lei 13.000... A lei 13.758, ela trata de tributação. Ela trata de tributação. E aí, no tocante, só para no relação ao operador, o que a lei tratava? A forma de tributar. Né? Que ela operador, só para esclarecer, quem é o operador nessa... É o dono da casa de apostas. Né? Tá. Só para vocês entenderem. A lei, ela vai no Brasil, ela vai operar através de concessão, né? do Ministério da Economia. É uma concessão. Vai ter uma concessão. Vai ter, obviamente, uma taxa para que o operador tem essa concessão, né? Se discute a quantidade de concessões
que isso é um debate que ainda vem sendo enfrentado na regulamentação, quantas concessões vão ser, qual vai ser o valor dessa questão. E, obviamente, o que mais pegava e que o mercado internacional se viu contrário ao mercado brasileiro quando saiu a lei foi justamente a questão da tributação do operador. Porque como que os mercados onde teve uma boa regulamentação e deu certo? No Brasil, quando veio a lei, a primeira minuta de regulamentação, ela trazia que todas as receitas do operador seriam tributadas, né, que a gente chama do turnover. Né? E, obviamente, o mercado viu aquilo ali como uma forma de, cara, se eu ganho, se a gente tem uma receita de R$1.000, eu paguei 500 de prêmio, eu tenho que pagar tributação em cima de mil, né? 1.000, não faz sentido, não fazia sentido para o mercado de apostas. E, obviamente, os debates foram avançando, e essa MP, que eu mencionei antes, ela foi sancionada pelo Bolsonaro, justamente modificando a sistemática de tributação, que hoje a gente tem, que nós chamamos de GGR, que nada mais é do que o operador ter a tributação, a incidência tributária em cima da receita líquida, ou seja, ele recolhe a receita, paga os prêmios e, obviamente, em cima dessa receita líquida é que incide a tributação. Seria alguma contribuição social sobre o lucro líquido, né? Mas isso é para uma lotérica, assim, digamos. Uma lotérica, uma casa igual que tem muita casa de você apostar em corrida de cavalo. Esse seria um operador, né? Ou não? Isso poderia ser entendido como um operador. Agora, por exemplo, eu e o Júlio, vamos abrir aqui uma aposta online, né? Aposta esportiva, né? O TexBet, sei lá, uma coisa assim, né? Dá com os nomes. Não é, não. Não é mesmo. É o mesmo regime ou não? Porque me parece que esses sites todos que no Brasil agora estão fazendo muita publicidade, patrocinando times de futebol, eles não estão no território brasileiro, né? Isso. As empresas, né, que hoje operam, porque a gente tem, dentro da regulamentação, nós temos a regulamentação física, né, onde os operadores vão abrir as propriedades, as empresas, né, para você, vou lá ver um jogo, igual acontece nos pubs, né, ingleses e nos americanos. Vou lá, vou assistir um jogo no pub, vamos lá, aqui é uma casa de aposta. E lá mesmo tem a casa de aposta, é verdade. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um jogo de futebol na Inglaterra. Aqui no Maracanã a gente vai ver o jogo do Vasco, do Flamengo, tem o cara vendendo balinha, vendendo... Lá os caras para você fazer apostas. Então, assim, é um mercado já extremamente regulamentado que sabe, que tá no dia a dia do cultural, torcedor, né? inglês. Né? Para vocês entenderem, hoje 90% dos clubes, né, da Premier League, todos eles têm como seu patrocinador master empresas de casa de apostas. Né? E o Brasil já caminha, né, para esse cenário, particularmente acho que todos os clubes, se não salvo engano, acho que já bate esse patamar de 90% dos clubes no campeonato da Série A já tem algum tipo de patrocínio relacionado a esse mercado. E pelo fato da gente ainda não ter tido essa regulamentação no Brasil, como que se viu a forma, né, de operar o mercado, que o Brasil, o mercado brasileiro, ele já é explorado pelos stakeholders fora do país, internacionais. E como que se dá? O empresariado brasileiro, obviamente, vendo essa oportunidade, né? Eles têm constituído empresas, a maioria delas, posso dizer aí 95%, em Curaçao, né? Ali na costa do Caribe, né? Faz essa empresa lá. E o que eles fazem no Brasil? No Brasil, eles criam as empresas, na verdade, voltadas para fazer apenas o marketing. Então, a operação do jogo é feita em Curaçao e aqui nada mais faz do que divulgar, né, essas operações. Então, esse foi o planejamento ali, obviamente, dentro de uma regulamentação para fazer. Aí você fala, pô, Bruno, mas por que os caras fazem isso? Porque isso já acontece. A única coisa que está acontecendo é que começou o empresariado, os empresários brasileiros viram isso, estão fazendo o que o mercado internacional já fazia. Você hoje, tanto que a regulamentação, como eu estava falando, ela tem dois vieses, né? Ela tem o viés de regulamentar o presencial e o virtual, né? Então, o nosso mercado virtual, o nosso mercado brasileiro, ele já vem sendo explorado, né? E como eu falei, a Copa do Mundo está aí, inúmeros brasileiros apostando, fazendo as suas apostas e o governo brasileiro, né? A economia brasileira perdeu uma grande possibilidade de arrecadação tributária e desse dinheiro ficar aqui de fato no Brasil. Mas, caramba, agora você falou uma coisa que eu acho que tá tendo meio que uma burla aí, não é não? Porque o cara bota uma empresa de publicidade
para pegar o mercado brasileiro e levar lá para fora. Isso aqui não está tendo tributação. Está tendo tributação? Tem a tributação. No Brasil não tem a tributação. Tá tendo tributação. Exatamente. Mas assim, por exemplo, assim, o brasileiro, ele vai fazer aposta, ele vai direto na plataforma estrangeira ou ele vai nessa plataforma Não, ele vai na plataforma estrangeira. É justamente isso que eu tô falando. Não é .com.br. Não tem nada, tem nada. Deve ter algum gateway de pagamento, né? Um portal ali que mas aí isso não funciona como remessa de dinheiro para o exterior? Cara, eu não conheço de Porque o brasileiro, como é que ele aporta o real nessa... Então, essas empresas de aposta, geralmente elas funcionam com compra de criptomoeda. Né? Então você vai comprar um token, uma coisa assim. Um token, uma determinada coisa. Então você compra esse tipo para você cria uma moeda virtual para depois fazer equivalência. Para depois fazer equivalência, entendeu? Tem umas que não, tem umas que você pode ali comprar, na verdade ela converte. Né? Então não tem a questão de você colocar o dinheiro numa empresa brasileira e mandar para lá. Por isso que eu digo, o mercado internacional, obviamente, ele já funciona. A economia internacional, nas empresas de apostas esportivas localizadas em solo internacional, elas já exploram o mercado brasileiro. E é justamente por isso que eu coloco que a gente está perdendo essa oportunidade de gerar receita tributária e principalmente riqueza para nossa economia, empregos e uma série de coisas, porque não tem, do ponto de vista de ilegalidade da exploração deles, do mercado internacional no Brasil, não tem. A exploração é virtual, né? Ninguém abriu casa de aposta, obviamente a empresa é uma empresa de marketing normal para fazer propaganda. Então, não tem, do ponto de vista de planejamento empresarial e tributário, não tem nenhum tipo de ilegalidade. Então, um empresário que quisesse investir nesse ramo, por exemplo, né? Vou abrir aqui um site de apostas esportivas, né? E ele, primeiro, como é uma concessão, teria que pedir autorização ao governo. Ao governo. Mas não tem regulamentação, por isso que hoje ele não está impedido de fazer esse... Como eu falei, a gente tem uma atividade legalizada, porém não regulamentada. Aí ele não consegue, não sabe o rito, não tem um procedimento ali para poder... Nós tivemos, né, no final do governo Temer, né, sancionou a lei 13756, final de 2018, dando ali 2 anos para regulamentação, prorrogáveis por mais 2. Então, o prazo para regulamentação se encerra agora em dezembro. Né? E aí a gente já caminha aí nos debates, já estamos na terceira minuta, né? Que vem se debatendo, vem debatendo essa questão de repasses que vão acontecer para o mercado brasileiro, para as questões de instituições sociais, qual repasse que será feito para os clubes, né? Quando ali da exploração da propriedade intelectual dos clubes. Então, a gente vem aí, estamos caminhando aí, temos que caminhar, não tem como, o prazo vai estourar, para regulamentar. Mas alguns pontos sensíveis aí que eu vejo hoje como mais gravoso, que a gente corre o risco de regulamentar, porém não aproveitar o que esse mercado pode, que justamente está na gravosa a tributação que eles estão regulamentando para o apostador. A lei fala da forma de recolhimento, do tipo pensou assim, lucro líquido, tudo bem, é o imposto de renda sobre o lucro normal, da renda, sim. Né? Tendo as despesas operacionais, você vai fazendo as deduções, sim. Mas o apostador, você vai ter 2 tributações, assim, refletindo aqui de início, né? Você tem a tributação da casa de aposta e não vai ter uma tributação em cima do prêmio? Então, isso eu vou explicar agora. A gente, é justamente aí que pega o ponto, e aí eu vou explicar um pouco. Né? Porque vamos supor, você quando chega e joga na aposta na Mega Sena, você chega, sei lá, botei R$1.000 para jogar na Mega Sena, você tem uma chance de ganhar e uma chance de perder, ou seja, não vamos aqui entrar em percentual, o percentual, ou seja, você pode ganhar ou perder naquele jogo. Se o Júlio pegar esses mesmos R$1.000 e falar, eu vou apostar esses R$1.000 na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, no Flamengo e Corinthians, vou agradar ele, embora não me deixe muito feliz. Ele ganha R$100 no Flamengo, agora eu vou deixar ele um pouco triste, no Vasco Cruzeiro, né? Que já é Série A, já estou pensando em Série A. Então, o Vasco, ele apostou no Vasco e o Vasco ganhou 500, e aí e assim, dentro desse cômpito, você tem o perde-ganha. E é justamente onde está pegando isso, porque na lei eles trazem uma tributação análoga à questão da Mega Sena. E, na verdade, dentro de o Júlio ele pode ganhar na aposta Flamengo e Corinthians, mas o prejuízo que ele tem na aposta Cruzeiro e Vasco pode ser maior do que o ganho do que de fato
ele investiu nisso, né, naquela rodada. Então, eles não estão levando em consideração o custo da operação, o prejuízo que ele tem. Ou seja, ele ganhou no Flamengo e Corinthians, vamos tributar. Mas e a perda que ele teve no Vasco e Cruzeiro? Igual a Bolsa de Valores, né? Não consegue fazer uma apuração ali, né? E eu não vejo isso como uma nada prejudicial, algo difícil de fazer. A gente tem aí inúmeros mecanismos aí que já acontecem. Um monte de computador, algoritmo, exatamente, né? para fazer casa esse de aposta, né? Pode oferecer um serviço desse, de apuração, tem similar ao que acontece na Bolsa de Valores. De renda, né? É a operação de day trade, né? Tem muita corretora que já faz ali uma assessoria também. E aí, além da questão da dinâmica, né, que ao meu ver, a comparar, né, uma aposta da Mega Sena com a aposta esportiva, eles trouxeram ali a questão da gravidade ali, da questão extremamente gravosa de tributar a alíquota de 30% dos ganhos, né? Justamente por não entender a alíquota única é 30%, a alíquota única de 30%. E aí, obviamente, o mercado não recebeu, né, isso como... Do apostador. O operador, primeiramente, ele tinha, obviamente, não ficado infeliz com a tributação, primeiro do modelo, e, obviamente, a gente vem debatendo essa questão da tributação do apostador. Né? Hoje a gente avançou, hoje a gente já tem um PL que trata, né, que visa aí essa alteração na minuta, trazendo essa alíquota para 20% e dando ali uma faixa de isenção de até R$10 mil dos ganhos, né, dessa modalidade. Mas ainda penso que é pouco, ainda penso que a tributação é gravosa, frente ao que o mercado, né, frente ao que todo esse mundo das apostas esportivas pode favorecer para o Brasil no tocante à economia, geração de empregos. Eu acho que se o leão for muito faminto em querer, né, trazer, acho que a gente corre risco de acontecer. Mas por que teria uma alíquota diferenciada? Por que não pode botar a alíquota do apostador, né? Do cara que aposta? Por que não pode ser um imposto de renda progressivo normal? Não sei se não é rendimento do trabalho, né? Deve ser esse o visual, né? O racional dele. Aí entra a discussão. Vai como quase um ganho de capital, né? Aí tem a discussão. De repente eu, Júlio, você, Rogério, a gente vai apostar ali, brincar, vamos tentar sorte. Mas de fato existe um mercado onde as pessoas vivem de aposta. Tem o profissional. Cara que estuda, vê probabilidade, vê uma série de coisas. Então, de fato, se precisa ter entendido como você bem colocou aí, como uma atividade profissional, como um trabalho. Tem pessoas que trabalham com isso. Eu sou apostador profissional, eu estudo, eu analiso probabilidade. Igual os caras ganham dinheiro jogando poker. Exatamente. Né? Então, o cara vai ganhar dinheiro jogando que não vai ser uma loteria, né, em tese, né? Igual era o bingo, por exemplo. Porque no Brasil, eu lembro, acho que foi quando? Numa época tinha muito bingo no Brasil. Mas essa lei também tocou nesse assunto ou não? Não, ela não toca em relação às casas de... Não. Só em relação mesmo a apostas esportivas, né? Então, casa de bingo ou mesmo um cassino estilo Las Vegas, assim, ela tocou nessa... A gente tem aí, como a gente até falava aqui antes, aqui, né, batia papo aqui, a gente tem um RE, né, pendente de julgamento, né, tem mais que, se não me engano, não sei se é 914 ou 924, no STF, que visa analisar a inconstitucionalidade do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, né? E obviamente, sendo declarada a inconstitucionalidade desse artigo, aí você tem a legalização dos jogos de azar, né? E esse tema aí tá pendente, ele até iria ser julgado no final do ano, no início desse ano, mas aí, salvo engano, acho que foi o ministro Toffoli que pediu vistas para desse processo, e aí foi suspenso ali com pedido de vistas. Então, já é um outro campo, né? Ali é sorte e azar mesmo, né? Fora as histórias de manipulação também lá, daquelas maquininhas, né? Isso. É complicado, assim. Talvez a aposta nos esportes seja mais... Para quem entende, né? Estatística, sim, né? Olimpíadas, vamos supor lá, o cara do... Até mesmo em lutas, né? O cara do judô vai ganhar ali naquele campeonato. Tem uma série de coisas para todos os esportes. Né? E na verdade, as apostas esportivas, ela tem esse valor, né, de arrecadação extremamente vultoso, porque num jogo, né, você pode pode colocar como aposta, quem vai fazer o primeiro gol do Flamengo no clássico Vasco-Flamengo. Vai ser o Pedro, vai ser o Gabigol. O cara vai lá e aposta o Rodinei, vai lá e faz o gol. Então, ontem eu estava vendo o pessoal apostando quantos chutes o Cristiano Ronaldo poderia acertar no gol, né? Assim. Exatamente. Qual
time vai ter o primeiro escanteio. Não sei quantos milhões para se não tiver escanteio no primeiro tempo. Então, a base, né, para você criar um prognóstico ali, um determinado tema que possa ser objeto de apostas, são infinitos dentro de uma partida de futebol. Né? Mas assim, e qual é o grande problema disso não ter no Brasil ainda? Por que nunca teve isso no Brasil? Então, nunca se atentou para esse tema, ele sempre foi entendido como ilegal. Uma questão moral também. Tem uma questão moral, dogmática aí. Sim. Na verdade, esse tipo de aposta. Esse tipo de aposta cota fixa, ela era entendida como contravenção penal. Ela era ali dentro desse... Tratavam-se dentro desse bojo. E aí, com a Lei 13756 de 2018, essa atividade ela foi afastada, né? Ela deixou de ser... Desse bolo, né? Tipo, ali, jogo do bicho, bingo... Isso. Não, o jogo do bicho é de azar, considerado de azar, né? Isso, mas tudo era considerado, tudo era, entendeu? Tudo era. Tudo estava na mesma Exato, categoria. tudo estava na mesma categoria. Vamos tirar o esporte disso aqui e o resto... Obviamente, pautado aí num estudo e verificando, né? Obviamente, o mercado internacional, as cifras que movimentam. Obviamente, cara, a gente tem que se atentar para esse mercado porque é, de fato... uma possibilidade de arrecadação tributária para o país, da economia, de geração de emprego, né? Acho que não dá mais para pensar que onde tem cassino tem lavagem de dinheiro. Obviamente, pode, mas a gente não pode partir do Não, tem as externalidades, né? Sim. Como tudo, mas cabe claro. o Estado também saber... Regulamentar, fiscalizar. Eu acho que podia fazer igual Las Vegas, né? Pegar vamos supor, um deserto aqui no Brasil, sei lá, o sertão ali que está sem nada. Empresa, você quer ficar aqui, então você vai ter que construir lá. Porque aí você cria uma geração, né, um desenvolvimento daquela região. Mas acho que é isso que o Congresso pensa muito por essa linha. Se é para provar que seja numa região... Exatamente. Não vai criar no Rio de Janeiro, São Paulo... O raciocínio que a gente faz, né, para a questão das isenções. Vou dar isenção aqui, vou dar isenção de determinada atividade nesse local para fomentar e... Uma zona franca de Manaus, cria num lugar desse, cria um cassino, depois... Cara, o pior é que você, pensando bem aqui, você vai gerar muita coisa. Por exemplo, você vai gerar a própria questão do cinema, vai gerar tudo que envolve. Né? Você vê lá Las Vegas, parece tudo quanto é filme, né? Você vai gerando um monte de atividade. O que me preocupa mesmo é a lavagem de dinheiro. Como é que vai fiscalizar? Você falou assim que o apostador hoje faz com criptomoeda. Eu sei que criptomoeda tá dando um problema do caramba, né? Ou não? É porque se for regulamentado, isso pode ser tratado, né? Sim. De alguma maneira lá. O próprio, divagando aqui agora, assim, van filosofia, né? Mas o próprio Estado pode ter a sua, entre aspas, assim, você vai usar esse token, olha que curioso, né? Do Banco Central, para poder fazer essa conversão. Cara, tá fora dali, tá ilegal, acabou. Tipo assim, por exemplo, quem apostar tem que ter um token. Isso é. Ou a casa esse negócio de disrupção, né? Imagina, o próprio órgão regulamentador regulamenta... Se bem que tem o princípio do custo social da moeda, essa é uma coisa meio estranha aí, mas... Enfim, de todo modo, poderia o token do Banco Central, pronto, sei lá, não sei se é possível, mas se fosse um token de uma entidade certificada, pública, que ali sabe que não tem como você manipular pelo menos o token, né? Então você consegue já, de alguma maneira, rastrear, né? Porque dizem que é totalmente rastreável. Essa questão da criptomoeda, obviamente que foi um mecanismo que o próprio mercado se regulamentou e criou, mas nada óbvio do mercado brasileiro de fato operar com a sua moeda, né? Para você trabalhar aqui, explorar o mercado de apostas esportivas, vai funcionar no real, você quer jogar, você tem que depositar, transferir da sua conta corrente R$500 e você tem ali 500 créditos para você apostar como você quiser. Imagina aí, o próprio Estado tem um token. Cara, vai dificultar muito, né? Sim. Entendeu? Nessa sua preocupação que você falou, né? Como é que a gente vai ver a evasão de divisa, a possível lavagem de dinheiro? Mas também acredito que os técnicos já devem ter pensado nisso tudo que a gente está pensando aqui. Sim, a gente, nas minutas e na própria lei tem uma questão de um repasse, tem criada, né, todo um mecanismo de compliance e governança de empresas, né, a Polícia Federal tem um próprio comitê que está sendo criado exclusivamente para fiscalizar, né, toda essa atividade. Então, assim, a parte, né, formal de regulamentação, de fiscalização e punitiva que a lei traz, ela é extremamente eficaz. De fato, até não estamos aqui à toa, né, justamente por conta dessa questão da tributação do apostador, que eu vejo que é onde a gente ainda está caminhando para um caminho errado, porque o medo, né, obviamente, do mercado profissional, como você falou,
É um mercado que vai abrir para advocacia, vai abrir para contabilidade, vai abrir para um universo. Não, e vão né? surgir essa Tipo parte contratual, especialistas, né? Propriedade intelectual, enfim. Uma profissão, um KNAI, apostador profissional. Exatamente. Não tem, cada vez que está surgindo uma atividade nova aí de influência, atividades que não existiam, né? Então você pode ter qual o seu KNAI? Se você tem uma pessoa jurídica ou uma pessoa física que seja. Que foi o que aconteceu em Portugal, né? Em Portugal, na França, eles tornaram a atividade extremamente gravosa, tanto para o operador quanto para o apostador. E aí o que acontece? A taxa de canalização, que é um cálculo feito dos apostadores que apostam no mercado regulamentado com o apostador que aposta no mercado clandestino, ela fica baixa. Então a pessoa ela prefere apostar no mercado clandestino, né, porque ele tem uma tributação menor e uma série de situações, ou até mesmo aqui pensando em Brasil. Vou apostar onde? Vou apostar na Bet365, que se eu ganhar no mesmo jogo, pago uma odds maior, obviamente porque a tributação é menor. Vou apostar aqui R$1.000 no Flamengo, na Bet365 que fica no exterior, se eu ganhar, eu ganho 2.000. Não, vou apostar aqui na casa de aposta do Rogério, mas, como o Rogério, obviamente, né, a gente não pode fugir dessa máxima. A tributação ela acaba sendo repassada para o consumidor, então não tem jeito. Então, eu vou apostar aqui no mesmo jogo, só que na casa de aposta brasileira do Rogério, a odds está pagando 1,5. Falou que odds? O que é odds? É o prêmio, né? Eles chamam de odds? É a odds, mas né? a lei fala nesse termo, não? Fala nesse termo. Odds. ODS. ODS. Que é o que vai pagar, né? Esse jogo tá pagando, o Flamengo e o Corinthians tá pagando 1,5. Então, se você apostou 1.000, você ganha 1,5 com base na tua aposta. Então, você ganharia aí R$1.500. Né? Então, tem jogo, vamos supor... Mas o Flamengo vai pagar 1,1, pô. É sempre o favorito. O favorito paga pouquinho, né? Geralmente o favorito paga... Favorito. Tem essa questão, né? Falaram aí, vamos supor, Arábia Saudita, como eu falei, Arábia Saudita, Argentina, o Japão ali também... Quando ganhou da Alemanha, disseram, né, provavelmente se você entrar aí na segunda-feira, num site, caso aposte e verificar quanto vai estar pagando aí na vitória da Suíça, é algo, com certeza, na casa de 10, 15. Né? Você imagina, o cara ganha ali, tomara que não, né, mas a Suíça ganha do Brasil. O cara estoura um dinheiro. Japão e Alemanha, né? Exatamente. Mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a casa de aposta, então ela vai ter que fazer... A lei já prevê isso, né? Que você vai ser concessão, o Estado vai autorizar, e a lei só... Mas o tributo, a preocupação tributária é relacionada a imposto de renda. Então, imposto de renda, do apostador. Taxa, não tem nem outra... Não. Piscofins, não tem... Não tem, o tratamento é igual a pessoa normal. Tem um tratamento que está sendo regulamentado, né? Isso de quanto vai custar de piscofins, vai ser uma parte do operador. Vai ser lucro presumido ou lucro real? Isso, tem tudo, lucro real. Tem que ser lucro real, lucro né? real, atividade de lucro real. Então, eles vão ter que alterar a lei que obriga determinados setores Exatamente. a apurar pelo lucro real. Exatamente. Tem toda essa sistemática do operador. O operador não pode ser lucro presumido ou simples nacional, muito menos, né? Tem que ser muito difícil por conta do valor, né? Mas eu fico me perguntando, o operador que, igual você falou, poderia ter um bar que promova uma aposta. Eu acho que isso pode, por exemplo. Assim, o que ali acontece? É um bar, cara. Ele não poderia ser... Como a gente caminha aqui... Vai segmentar as atividades. Vai ter que segregar. Porque a tem que venda de bebida e a atividade de aposta. Tem a questão também da parte educacional, que a lei trata muito forte, que é a questão que trata do viciado em apostas, né? Uma questão educacional da pessoa, né? de não poder... a gente tem... Vamos supor, hoje você vê em qualquer momento, meu filho, outro dia estava falando de mercado de aposta. Então tem essa regulamentação de não poder passar propagandas, né, em determinados horários para determinado público, de cadastro de menores. Então tem toda também... Mas menor de idade não vai poder apostar? Não pode apostar menor de idade, não. Cara, eu ia fazer uma pergunta agora, esqueci. Não, mas esse tema é importante, sensível. É uma das externalidades. A gente sabe que a partir do momento que o Estado ele permite, né, ele viabiliza, ele tem que entender que tem uma externalidade ali que é comprovada em base científica, né? Uma parte das pessoas que estão expostas àquilo pode desenvolver um vício. Deixa eu te interromper, agora eu lembrei a pergunta. Porque eu via muito, a gente vê aí nos filmes americanos, quando o cara tá bêbado, chega lá no bar, o cara fala, não, você já bebeu demais. Imagina um bafômetro para entrar num lugar desse. Não, não é nem bebida não, é tipo o cara que tá ali apostando fala, não, você já apostou demais, você já perdeu muito, você não vai mais apostar.
Será que vai ter essa previsão do apostador também não explorar o viciado ali, o cara que fica ali... Tipo um limite, limite consignado. Ó, só pode 30% da sua renda, cara. Tipo isso. Tipo assim, não, você tá torrando o seu dinheiro, você vai virar um mendigo, entendeu? Sim. Tem essa questão, não tem. Tem que caminhar, cara. Vai ter que construir, Mas tem coisa de 2 semanas, eu estive em Minas, né? E eu estive visitando justamente um dos grandes stakeholders aí do mercado brasileiro, obviamente, hoje estruturado aqui como uma empresa de marketing, obviamente divulgando a sua atividade, que é explorada e exercida através lá de Curaçao. Uhum. E a gente conversou sobre esse tema, né, das pessoas que são doentes ali, se acabam se tornando compulsivos, né, apostadores compulsivos e tudo mais. Ele, Bruno, a gente tem aqui na nossa empresa uma área para atender essas pessoas, né, para conversar, para fazer uma indicação, até mesmo clínica, né? A gente tem uma preocupação, a gente limita, a gente vê, esse cara aqui, ele está começando a entrar nesse cenário, né, de apostador doentio, né, um cara sem controle, então eles começam sim a limitar. Obviamente que isso é discricionário, né, acredito que seria uma interferência na atividade empresária, se a gente colocar o cara como um empresário profissional na apostador, né? Porque assim, eu pensei assim, eu pensei isso, mas eu acho que não é inviável isso, do tipo... Porque as apostas, as apostas vão ser online, né? O cara tá na sua casa lá apostando. Sim. Não sei se o sistema poderia, olha, você já um limite, ou uma declaração de renda, de quanto o cara ganha, não sei, acho que vai começar a discussão de intervenção do Estado na propriedade. Sim, exatamente. Eu tenho a minha liberdade de torrar o meu dinheiro, mas será que tem mesmo? O cara tem a liberdade de torrar o dinheiro dele todo. Não tem, o próprio Código Civil anula. Você não pode doar todos os seus bens em vida, assim, o Código Civil não permite, por exemplo, né? Você não pode nem escolher o seu regime de casamento após 75 anos, se eu não me engano. Mas isso então o Estado, ele deixa o coroa casar com a novinha e torrar o dinheiro. Não pode, cara. Se eu não me engano, civilistas aí que me corrigem, se tiver civilista nos ouvidos, não me corrigem, mas se eu não me engano, o Código Civil prevê essas questões. Eu lembro de uma coisa dessa também mesmo. A questão de... A pessoa idosa não pode casar com regime... Comunhão total, legal, né? Separação legal de bens. Separar tudo, né? Mas eu acho essa norma ultrapassada hoje em dia. Não sei se questionar vai... Porque o cara tem... O cara pode ser ministro do STF, mas não pode escolher o limite de casamento dele. Você está presumindo que o cara é um alienado, não consegue resolver suas próprias finanças só porque é idoso. Né? Mas a questão do viciado é perigoso, porque o cara pode sempre estar na expectativa, não, agora eu vou ganhar, e está lá já apostando. Não sei se teria que ter um limite para isso, né? Não sei se, quer dizer, provavelmente a lei não prevê, porque essas leis, quando surgem de exploração de mercado, elas tentam ser o mais livre possível. Liberdade. A lei, ela trata ali, ela tem um ponto específico que os operadores, né, os que, no caso, tiverem a concessão aqui no Brasil, eles devem destinar, né, devem ter esforços, né, empenhar esforços justamente por conta disso. Então, ela prevê ali um percentual que seja destinado a essas campanhas, né, como eu falei, tem um percentual que vai ser destinado justamente para essa atividade de fiscalização, para essa entidade ali que vai ser criada ali, né, para essa questão. Então, assim, a lei tem se preocupado, mas obviamente que a gente entra na questão discricionária do ser humano, né, de ele entender, né, da mesma forma que tem o viciado em aposta, tem o viciado em entorpecentes, e obviamente é uma questão aí, de políticas públicas. Eu não sei se nessa questão do viciado em aposta ela vai entrar numa questão de política pública de saúde ou de políticas públicas criminais. Aí é uma questão de fato, a gente avançar com o tema, né? A lei prevê lá, agora eu estou lendo aqui, o Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso. Mas aí seria um percentual dos recursos que geram ali no mercado, ia para esse fundo. Pô, mas... assim, refletindo aqui, mas Fundo Nacional de Segurança Pública, não sei se vai fazer o quê? Quem vai gerir esse fundo? Acho... Não sei se a lei já trouxe regulamentação, mas o Brasil tem fundo aberto aí, cara. Isso que tem muita destinação de dinheiro carimbado, né? Eu acho que não precisaria de um fundo específico para isso. O cara está pagando imposto de renda, em tese, o Estado tinha que tutelar a segurança, né? Não um fundo específico para um Fundo Nacional de Segurança Pública, ou seja, criaram mais um fundo para carimbar o dinheiro. Para carimbar a receita, né? Mas talvez o viés seja exatamente
criar uma viabilidade para que tenha um policiamento, digamos assim, uma fiscalização mais efetiva. Não sei se foi essa a ideia. De repente a receita da própria atividade ser usada para esses fins, né? Enfim, não sei, de repente criando por ser até uma atividade nova, né? Uma regulamentação extremamente sensível, por tudo que a gente falou, tributação, manipulação de resultados, questões penais. Não sei se de repente poderiam ter pessoas ali gerindo esse fundo que tivesse de repente que tenham, né, um conhecimento aprofundado do mercado, porque quando a gente analisou ali a questão, por exemplo, como eu falei, da tributação, percebe-se que o legislador ele não tinha um conhecimento do mercado, né, do real mercado que a gente poderia explorar de forma efetiva aqui no Brasil, né, tanto da tributação do operador quanto do apostador. E aí acabou que, né, se eu não me engano, acho que nós já estamos na 3ª minuta. Já tivemos 3, eu acho, e tá para sair a 4ª. Hoje já tivemos 2, agora eu não tenho aqui esse número aqui de minutos que a gente já teve aí desses debates. Quem vai regulamentar esse... Ministério da Economia. Engraçado, mas o Ministério da Economia, eu tô olhando aqui, ele não faz parte do fundo, esse fundo nacional. Ou seja, cara, eu tô olhando olhando por alto aqui, mas o Fundo Nacional de Segurança Pública parece que está voltado mais para segurança pública, mas nesse sentido estrito de segurança pública, e não no sentido, por exemplo, educacional, né? Educar as pessoas, olha, toma cuidado, você pode ir lá para essas apostas, mas você pode também ter um problema se você for dilapidar seu patrimônio. Eu acho que tinha que ter aqui integrando esse fundo, e não ser o nome Fundo Nacional de Segurança Pública, teria que ser um fundo de fiscalização nacional de sei lá, de governança, de governança, de compliance disso tudo aí que vai aparecer, mas tinha que ter a cidadania aqui, a educação, e não tudo vinculado à segurança pública, porque é muito mais cultura também, né? Não sei, assim, eu acho que isso vai gerar ainda muito debate relacionado essas questões, para onde vai o dinheiro, né? Porque para mim ainda não está muito claro para onde vai esse dinheiro aí, esse fundo, até olhando quem compõe o fundo, né? E tem esse problema da tributação. A gente tinha... Tem previsão de taxa? Não, eu já te perguntei isso. Não tem nenhuma previsão de taxa, né? Tem uma previsão de taxa ali que é voltada justamente a essa questão da concessão. Você vai pagar um valor né, para ser concessionário. Para ter essa concessão do Estado. E vai ser uma assim, qualquer um que quiser ser apostador, ter casa de aposta, é só pedir a concessão, ou tem limite? Eles estão debatendo a questão da limitação, de dar 10 ou 20 concessões aqui no Brasil. Tem essa não vai ser qualquer pessoa. Não vai ser qualquer um. Não vai ser qualquer um. Já não é um mercado tão livre assim. Exatamente. Né? Mesmo para essa figura dos pubs, assim? Eu digo, obviamente, a concessão física, né? De você abrir aqui essa questão. Obviamente que a virtual não você, você vai ter ali, acredito que não tenha essa questão da limitação, né? Enfim, da exploração virtual, porque a internet não tem fim. Não terra de ninguém. Mas e aí é justamente o caminho que a gente fala, o mercado virtual da tributação, ele tem que ser atrativo, porque senão a gente vai continuar no cenário que nós temos atualmente. Empresários brasileiros constituindo empresa em paraíso fiscal, justamente, né, com tributação favorecida, abre a empresa de marketing aqui, obviamente explora o mercado, divulga tudo isso de uma forma não tem nenhum tipo de ilegalidade dentro desse planejamento empresarial e, obviamente, a gente perde a oportunidade. Mas a empresa de marketing, de alguma forma, ela é vinculada à casa de aposta no exterior? Não tem nenhum tipo de vinculação. Ou o cara chegou... eu não sei, eu acho que tem um interesse comum aí. Alguma coisa o Júlio já quer do rapaz, fazer podcast Procuradora Federal Nacional é sempre mania tênue. O Júlio tá pensando ali. Eu tô tentando entender aqui como é que esse interesse comum, a gente tem tido aí umas decisões meio complicadas no marketplace, né? A tributação aí na responsabilidade, o interesse comum. Pois é. Enfim. Cara, se as pessoas estão ganhando dinheiro, qual o problema pagar imposto? Não, mas é regulamentação. Na verdade, assim, quando a gente conversa com os grandes, né, stakeholders dessa indústria, a gente vê de fato que não tem, principalmente atletas, tudo. Quando você pega a questão de manipulação de resultado, não são atletas, né, que estão ali diretamente, os atletas de alto nível ligados a essa questão. A questão da tributação, os operadores eles não veem a tributação como algo, né, que querem lavagem de dinheiro, não tem nada disso. A questão de fato é ter uma
uma tributação que seja plausível para a atividade, né? Como eu falei, a gente hoje tem no Congresso o debate para a nova Lei Geral do Desporto, né? E essa lei que é o PL 68/17, e aí que hoje está cheio de apensados lá nela, e nesse PL 68 tinha um dispositivo, o artigo 102, que dava a isenção dos prêmios, né? E obviamente ali dentro ali da relatoria, ali dos debates ali no Congresso Nacional, retiraram esse artigo que justamente é o que se busca, né? A isenção ou uma tributação menos gravosa quando pagam os prêmios ali para os apostadores, que é justamente o que a gente teme, né? De ter um mercado regulamentado e, obviamente, que não tenha aí uma atividade aquecida justamente por conta da gravosidade da tributação. Não, mas a isenção não tem... Eu acho assim que não tem como, cara, o prêmio ser isento. O procurador... Se a gente pergunta... Não, é que você pergunta assim... Até que eu tô refletindo a grana, né? Não tem como ter isenção porque o prêmio vai acabar virando renda de alguém. Se o cara for apostador profissional, sim. Aquele prêmio é a renda dele. Então ele vai ter ele vai ter isenção dos rendimentos dele. Então a gente vai criar uma nova caixa de pessoas ricas concentrando a riqueza, apostadores profissionais. Não, mas dá pra trabalhar na habitualidade isso daí. Tipo assim, o apostador habitual e o não habitual. Se sair essa lei com isenção, eu vou escrever um artigo inconstitucional. É inconstitucional, pô. Viola a capacidade contributiva, viola um monte de... O que a gente não, vê se hoje... observar limite imagina, o cara é apostador profissional, tem um rendimento equivalente ao rendimento do trabalho. Tem que ter o mesmo tratamento depois de renda. Sim. Depois de renda. Se ele for habitual, se ele for habitual. Alíquota progressiva, faixa de isenção. Sim, o meu pensamento seria esse. A grande questão é o que a gente tem que falar, não assim, da dinâmica que a gente tem de tributação do imposto de renda. A gente está falando da regulamentação de um mercado. E se a gente quer trazer a riqueza desse mercado para o Brasil, a gente tem que olhar para fora como acontece lá fora. Pode ter um estímulo fiscal no início. Vamos dar a isenção durante 5 anos. A grande questão as pessoas irem... se a gente trouxer justamente para a dinâmica de tributação do imposto de renda habitual que a gente tem do trabalhador, a gente vai ter justamente o cenário que a gente está tentando não buscar, que é um mercado legalizado, como nós já temos, regulamentado, mas que de fato não opera. Né? Porque o apostador ele vai olhar, cara, para que eu vou apostar aqui no site brasileiro? Eu vou ali apostar como já reiteradas vezes falei. Já faz. Entendeu? E como já é feito. Hoje o sujeito pode ter uma conta no exterior. E o dinheiro fica dentro da casa de aposta. Tá apostando ir lá fora e... Só tributa se ele fizer o levantamento. Se ele não fizer o levantamento, o dinheiro dele está lá depositado. As criptomoedas lá, ele apenas faz ali Não, muito tempo atrás, cara. Agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Então, na hora que tiver disponível lá fora, tem que tributar. Competência, né? Igual a MP foi igual a MP 74. Como é que foi aquela que dizia que o artigo 43, parágrafo 1º, quando foi alterado pela lei, a lei que eu não lembro qual foi, que disse que na data do balanço... Não é aquela 9.430 não? Deve ser. Eu lembro que eu esqueci agora. O que diz o artigo 43, parágrafo 1º do CTN? Diz que a lei vai dispor sobre quando ela considera ocorrido o fato gerador, quando a receita for oriunda do exterior. Fala da disponibilidade econômica, não é necessariamente financeira, né? A empresa lá coligada ou controlada lá no exterior, de uma empresa brasileira, se lá no balanço dela ela bota lá, tive tanto de lucro, o cara já tem que fazer oferecer a tributação aqui. Oferecer a tributação aqui no Brasil, a controladora, por exemplo. Mesmo sem ter tido caixa. Equivalência patrimonial. Mesmo sem ter tido a disponibilidade. Né? E aí seria sem precisar de ser regime de caixa, né? Não precisa ter a distribuição dos valores. Agora eu esqueci qual foi a MP, cara. Atuei tanto nesses casos, mas já está pacificado lá na STF, mais ou menos, né? Que é a tributação do lucro no exterior. Mas, assim, o apostador, por exemplo, que está no Brasil e está mantendo dinheiro lá fora, em algum momento o Estado fiscal vai perceber que aquele dinheiro, que se é uma renda que se tem algum tipo de origem brasileira e ele está conseguindo manter esse dinheiro lá fora para fugir da tributação, em algum momento isso vai mudar e vai falar, não,
pô, todo brasileiro que tiver um dinheiro lá fora... mas ele mas hoje não é nem fugir, porque hoje não tem como ter uma casa de apostas brasileira, porque quer dizer, desde 2017 tem justamente, a lei. Justamente. Até 2017 esse raciocínio totalmente... o raciocínio do Júlio ali em relação à dinâmica de incidência tributária, do fato gerador, artigo 40, tá perfeito. O grande problema é que como que você tributa algo que não está regulamentado? Como que você não tem uma atividade, você tem atividade legalizada... Não tem um CNPJ brasileiro aqui. Não tem um CNPJ brasileiro, não tem nada. Para pegar a receita dele, pagar piso. Vai ser no CPF, pô. O coração... Não, aí é a tributação do apostador. Fala mais alto, né? Cara, mas veja bem, se esse apostador botar lá no imposto de renda, na declaração dele de imposto de renda, que teve rendimento tributável lá de apostas, né? Sim. Vai recolher a tabela, carnê e leão. Mesma coisa, criptomoeda, se for, eu tive um ganho de capital de criptomoeda, vai tributar, como de fato. Obviamente tem as faixas de isenção, isso aí. MP 2158, eu não tava tentando lembrar, que era 21 alguma coisa, mas MP que o STF jogou esse tema, né? Dos lucros auferidos por controlado ou coligado no exterior. Ou seja, se o cidadão brasileiro está oferindo lucro no exterior e está evitando que esse dinheiro ingresse no Brasil para poder não ser tributado, eu acho que o caminho vai ser o mesmo. Ainda mais se tiver estímulo fiscal, sei lá, estou pensando aqui que nem o advogado do diabo mesmo, para poder pensar assim, cara, em algum momento... Porque minha preocupação com esses mercados novos que surgem, até a questão da criptomoeda e tudo mais, é concentração de riqueza. Porque o cara vai ficar, um indivíduo no Brasil que fica muito rico, que a distância entre nós e ele é muito grande, esse cara vai conseguindo poder econômico, esse poder econômico para ir para o poder político é um pulo. Sim. Daqui a pouco ele está fazendo lei, tá? Tipo um Elon Musk, o cara é dono de tudo, entendeu? Uhum. Acho que uma pessoa que é dona de tudo é perigoso para qualquer região, qualquer sociedade, qualquer mundo, assim, é perigoso alguém... É perigoso tanto um Estado que tem alguém mandando, vamos supor que o Brasil alguém fosse dono do Brasil. O Estado, um Estado concentração de poder econômico. Né? O cara é o ditador, é autocrático e tudo mais. E também o poder econômico na mão de uma pessoa só também é perigoso. Então, assim, eu fico preocupado quando vai surgir novos bilionários no Brasil porque eles não estão sendo tributados. E eu acho isso perigoso. Então, assim, a minha preocupação sempre é... E é difícil. Uma vez eu falei isso... Cara, eu estava fazendo sustentação oral, eu cheguei a comentar isso no começo. Onde que eu falei? Acho que foi na sustentação oral, cara, que eu falei assim, ninguém quer pagar imposto. Não adianta, ninguém quer mais pagar imposto. Né? É muito difícil ser procurador da Fazenda no Brasil. Tô um desabafo aqui, pô. Porque você é odiado, ninguém quer pagar imposto. Se você falar que você tem que pagar imposto, eu não vou pagar nada. Tá maluco, eu sou livre, o dinheiro é meu, imposto é roubo, você tá me roubando. Mas, cara, se não tiver imposto... Ô, Júlio, visão de mundo, eu discordo. Vários querem pagar, mas não querem pagar o injusto, né? Não tem... Igual a gente viu, Léo, o que o stakeholder quer pagar sobre o resultado líquido. Mas aí vem o outro lado, até para facilitar a fiscalização, tem muito racional de praticabilidade ali por trás também, nem sempre é ação arrecadatória, às vezes é realmente praticabilidade, né? Ou praticidade tributária. Então, aí, não, vamos querer então 30% de tudo. E aí começa, mas ninguém chega, não, a gente não quer pagar nada. Cara, não, nesse contexto aqui. A simplificação é ruim. Então vamos fazer o seguinte, deixa 30% aí, tá tudo resolvido. Não dá para simplificar tanto assim. Sim. Até eu falei isso no último podcast que a gente teve com o Kleber, eu falei, refletindo aqui por alto, acho que o PIS/COFINS tinha que acabar. Porque ele incide sobre faturamento, aí dá tanta complexidade. Os próximos 10 julgamentos importantes do STF, que vai gerar 1 trilhão, acho que 7 são de PIS/COFINS. O que é insumo? Gera ou não gera acreditamento? Cara, acaba com o PIS/COFINS, cara. Exatamente. E vamos fazer outra coisa. Praticidade, né? E eu não tô falando de simplificar, não. É porque o PIS/COFINS, cara, gera tanta discussão. E o dinheiro não vai pra Seguridade, porque era pra ir pra Seguridade, né? A Seguridade tá falindo. Sim. Então o dinheiro não tá indo pra Seguridade, né? Tem a DRU, né? Dá uma desvinculada ali. Desvincula tudo, então, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos gerar mais progressividade no imposto de renda, botar mais alíquotas gigantes, os mais ricos pagando mais, os mais pobres sendo exonerados, e vamos acabar com o PIS/COFINS. Sim. Pô, mas eu não vejo essa... A Procuradoria vai me demitir agora. O negócio de, ninguém quer pagar imposto, não é? Tem muito empresário que fala assim, cara, eu quero pagar o que é justo, cara. Agora, às vezes, a legislação, eu falo isso, a legislação às vezes chega a ser beira desonestidade, a legislação tributária, cara. Às vezes, né? Chega naquele nível que você fala assim, pô, não acredito que estão... E também a questão do legislativo também, lógico, né? Os deputados, os senadores, eles possuem, obviamente, uma retaguarda ali, um amparo, né, jurídico na criação das leis, mas você
enfim, falando assim do mercado de futebol, a gente teve aí agora, vocês até gravaram aqui um podcast sobre a SAF. Nós temos ali inúmeras questões que vão se levantar, né? Eu já falo e já escrevo sobre, nas minhas aulas das pós-graduações de Direito Esportivo, eu já falo com isso em relação à questão da SAF, por exemplo, né? Você tem ali uma questão de 20% que você tem que repassar da SAF para o clube associativo. Aí eu te pergunto, aí dentro da alíquota única da SAF, você tem imposto de renda e CCLL. Mas se a associação é isenta e essa receita de 20% não entra na SAF, que ela é vinculada, você tem que, ela não tem fato gerador do imposto de renda, porque ela não gera. Vai incidir o percentual de imposto de renda na SAF, a questão, a partir do 6º ano, que incide tributação PIS e COFINS na venda dos atletas. Você pega o balanço, por exemplo, do Real Madrid, aí já é uma questão contábil. O Asensio, que é um menino da base do Real Madrid, ele não está no balanço, mas o Vinícius Júnior está, porque ele foi um bem adquirido. Aqui já não. Todos os atletas fazem são ativos do clube. E na venda de ativo não incide PIS e COFINS. E PIS e COFINS compõem a base. Então são questões assim, da legislação esportiva, obviamente, que eu, por atuar no dia a dia, eu acabo pegando ali as minúcias e vou me debruçando ali estudando, tenho mais essa proximidade. Então, quando você começa a verificar a questão da legislação, você vê, os caras fazem, como eu falei, depois a gente vê como fica a tributação, e aí é que vão fazer uns penduricalhos, que aí vem o cara e faz uma outra lei para regulamentar, tira essa e bota esse, e aí a gente fica com esse emaranhado aí, né, de leis. Mas qual seria uma alíquota justa, então, para tributar os apostadores? 30% não. Cara, justiça fiscal é um tema complicado, hein? Tributo justo é sempre tributo que outros devam pagar. Exatamente. Tributo justo é o tributo que eu não pago. Que eu não pago, exatamente. Tributo justo. Porque, mas assim, eu acho que poderia ser... Mas a pergunta é boa. A progressividade do imposto de renda não entrar no imposto de renda da pessoa jurídica normal. Não precisa ter uma tributação A tributação do apostador, eu vejo, na verdade, como uma análise até de política pública. Não assim, do fato de você, acho que tem que pagar ou acho que não tem que pagar. Eu acho que como eu bem falei, a gente falou de um mercado que em 2025 projeta aí, do ponto de vista de movimentar 200 bilhões de dólares. Então o Brasil não pode deixar um mercado desse, que já é explorado, a gente precisa frisar isso, o mercado brasileiro, os apostadores brasileiros, a economia brasileira, ela já é, entre aspas, explorada, porém sem gerar riqueza para o país, sem gerar tributo, arrecadação tributária. Então, a gente precisa ter esse olhar de regulamentar de fato como funciona na Inglaterra. Se a gente olhar para a França, se a gente olhar para Portugal, para países onde não deram certo, a gente vai perder a oportunidade, vamos continuar com o mercado nessa zona aí cinzenta, do mercado ser explorado pelos stakeholders internacionais e, de fato, o Brasil ter ali, obviamente, a sua lei, né, a atividade legalizada, regulamentada, né, como a gente parte para uma regulamentação, porém sem uma efetiva exploração e sem gerar a riqueza que esse mercado pode gerar. Essa é a grande temeridade dessa questão da tributação. Agora, a questão do que é justo, o que não é, obviamente eu penso que, como a gente está falando, né, não de uma atividade global, do que isso pode trazer para a economia, geração de emprego e uma série de questões, acho que precisa de um olhar um pouco do que acontece. Você acha que então teria que ter um estímulo fiscal para estabelecer o mercado? Exatamente, para o apostador. E seria o quê? Isenção? Pode, Como é que eles estão discutindo isso lá? Não, eu poderia botar uma alíquota assim, tipo... Não, hoje o que a gente tem, o que a gente tem são os 30%. Está na lei. Está na lei. Né? E a gente tem o PL 442, né, que trata... E deve ter retenção na fonte, penso eu. Isso, retenção na fonte. Entendeu, Júlio? Que o apostador mesmo não recebe o bruto, vai ser só o líquido. Ele já recebe descontado, tem já a dinâmica da substituição, da responsabilidade, né, tributária ali. Então já tem essa retenção na fonte. Então, hoje, esse PLS, né, o 442, ele já tem essa proposta de cair de 30 para 20 e criar uma faixa de isenção de R$10 mil, né, para o apostador. Por mês ou por ano? Sabe dizer se é por mês ou por ano? Por ano. Mas e a casa de aposta? Ela vai entrar na tributação normal de pessoa jurídica? Vai entrar na tributação normal. Não tem estímulo para ela? Não, para ela vai ter só esse dever de retenção, né? Essa obrigação de retenção e repasse. Pô, por isso que para a Receita Federal é muito bom. Você pega ali só 10, 20, né? Como você mas assim, a vantagem para as casas de aposta é
estabelecer o mercado. Sim. Para estimular o apostador, aí tá tendo essa previsão de tributação mais favorável. Sim. Porque não tá mais tão favorável, 20%, não vendo nada de favorecido aí não. Se você for pensar pela ótica do ganho de capital, né? Apostei 1.000, saí com 1.500, um ganho de capital. Você pagaria 15 no ganho de capital, por exemplo. Então, mas eu tô mais preocupado mesmo com a tributação do imposto de renda, do tipo, o apostador que virar profissional disso, o cara só vive disso. Ele vai ter uma tributação menor do que o trabalhador. Aí eu concordo que quando você exerce isso como uma atividade laboral, você não pode fazer uma diferenciação, acredito que mas a lei prevê isso? A diferença entre o cara que é habitual... No mercado é muito louco. O cara que... Por exemplo, a gente aqui não vive de aposta. Chega lá, quer fazer... de onda. Vamos fazer um bolão aqui. Essa do pub é maneira. Vai no pub, pede ali um show. Vou apostar ali e tal, no MMA, vamos fazer uma aposta única. Vou apostar ali. Vamos fazer uma aposta única. Então, cada um quem perder paga o show, né? O Júnior paga toda a rodada de show agora. Vamos apostar, Júlio, agora. Então... mas entendo esse argumento do apostador, porque, na verdade, o profissional, né? Que ele, obviamente, ele tem que ser tratado na tributação como um trabalhador, né? Qualquer, né? Mas, assim... Mas é difícil essa fiscalização, né? É difícil. Ou será que... Mas vai surgir, porque aí vai ter tem que ter uma associação dos autodeclaração. apostadores, sabe como é que é, né? A associação dos apostadores profissionais, se é que já não tem. Associação dos apostadores profissionais de site de aposta esportiva. E os caras vão começar, não, o que é isso? A gente precisa... Sindicato, né? Sindicato. Oferecendo ajuda psicológica. Vai surgir tudo. Saúde mental, né? Mas é assim, a arena é isso, né? Quando a gente fala de arena, é exatamente o jogo de interesse. Os caras, olha, vamos melhorar aqui para quem é profissional, né? Afinal de contas, a gente pode regulamentar, de repente o cara pode até começar a empregar pessoas também. Não sei até que ponto isso pode chegar, né? Tem que ver a experiência dos outros países, como é que funciona esse pessoal de aposta. Pode ter um CNPJ, né? Um KNAI disso, por exemplo, né? Em última análise. Cara, eu já tô pensando aqui... É uma atividade econômica, né? Porque como é um mercado de 200 bilhões de dólares, eu já tô começando aqui que vai começar a surgir gente criando o intermediário entre o apostador e a casa de apostas, os intermediários, vai surgir mais gente nesse meio. E não duvido nada que comece a surgir fundos de investimentos relacionados a isso, cara. Você compra a cota do fundo, acho que... A gente apostou aqui no Campeonato Brasileiro e fez vários jogos. Você quer comprar uma cota desse meu fundo e começar a criar fundos e... Eu não sei, assim, estou pensando aqui, mas a minha preocupação mais é com a tributação mesmo da riqueza. Do tipo... Porque no Brasil, a gente... Estou falando como a gente em termos gerais. A gente idolatra os ricos, a riqueza, né? Mas a gente não investiga a origem da riqueza. Qual é a origem da riqueza dessa pessoa? Então, assim, eu fico sempre preocupado com a origem da riqueza e com a tributação dessa riqueza, porque às vezes a origem é ilícita. Então, por ilicitude, tem que ser tratado na área criminal. Né? Se o cara for... Mas mas eu concordo aqui com a necessidade de início. Primeiro que é uma coisa vantajosa para o país, já que são 200 bilhões. Sei lá, vamos pensar, uma parte desse dinheiro podia ficar no Brasil e trazer... desenvolvimento social em determinadas áreas. Eu acho que poderia liberar o cassino também lá nas áreas mais afastadas do núcleo urbano, que o núcleo urbano já que Rio, São Paulo e as grandes capitais já estão desenvolvidos. Vai ter essa discussão vai por aí, permeia isso. Mas agora você bota num lugar onde não tem água, num sertão nordestino, lá onde as pessoas estão passando mais necessidade, você podia desenvolver com uma atividade econômica também, né? Porque o mercado, ele só vai onde ele tem estímulo e onde tem dinheiro. Sim. O mercado em termos de empresa. A empresa, ela surge para dar lucro. Ela não é uma... vai parecer meio grosseiro que eu vou falar, mas a intenção não é essa. Mas ela não é um âmbito de assistência social, né? O que tem que prestar assistência social é o Estado. O que interessa é o lucro, é isso aí. Ela está interessada no lucro. Vai ter lucro ali? Então eu vou. Se eu fosse o governante, eu ia falar, não, então vem cá, pode se instalar lá no sertão, tributação da X, você tem que empregar as pessoas da localidade também. Cara, mas é um jogo de interesses aí muito forte, tem o pessoal da bancada evangélica, da bancada religiosa, né? Que tem a questão moral, né? Tem a questão moral, a questão religiosa. Tem a questão das pessoas acharem, né, entenderem de forma errônea que isso é uma
uma atividade criminalizada, o que não é. Porque foi aquilo que você falou, né? Porque isso aí tá dentro daquela caixinha do jogo do bicho. As pessoas colocam como se aposta de esporte. Aposta, vou ali fazer uma apostinha no jogo do bicho, não tem nada a ver. É que a aposta já é estigmatizada. A aposta exatamente. Eu já vi essa associação falar em jogo, assim como você está falando, assim, cassino, né? Já você vai envolver prostituição, alcoolismo, tráfico de drogas. Tem toda uma áurea por trás disso. O combo, né? As pessoas colocam como combo. Onde tem de aposta, tem prostituição, tem lavagem de dinheiro. Não necessariamente. Eu acho até por causa dos filmes também, né? Esses filmes hollywoodianos que botam Las Vegas. O cara tem vamos fazer desfile de solteiro em Las Vegas. Aí tem a prostituição, tem o álcool, tem as drogas. E como se não acontecesse, né? No Brasil, no mundo inteiro, a olho nu, né? Qualquer lugar, qualquer grande centro que você vá. 10 horas da manhã, meio-dia, tem prostituição, tem casa de prostituição aberta, tem jogatina, ilegal e ilegal acontecendo, então é uma questão mesmo de preconceito. Eu tinha pensado que essa lei tinha também permitido esse tipo de jogo, não, né? Então realmente é só aposta cota fixa. Cota fixa. E sobre a questão das apostas esportivas, a gente pode, por exemplo, eu e o Júlio abrir uma casa de aposta cota fixa para apostar assim, nas decisões do STF em matéria tributária. Não é? Mas descobriu o voto, né? Olha, esse cara vai votar. Quem vota que ele vai votar a favor da Fazenda. Você pode fazer vários prognósticos, né? Vai modular, não vai modular. Já votar com a Fazenda ou não vai? Tiveram algumas casas que fizeram aí a questão do resultado da eleição. Bolsonaro ou Lula. Olha aí. Teve aí. E pode estar dentro desse contexto aqui, dessa aposta Eu entendo que não. Acho que dentro desse modalidade contexto esportiva. Aí, pode ser que esteja dentro da... A lei vincula aí esporte, ela fala em esporte? Ou fala só cota fixa? Fala esportiva. Fala esportiva, então não dá. E que entende, as apostas esportivas estão dentro, né, desse conceito agora. Se a cota fixa... Fazer uma intervenção extensiva. Não, porque na Inglaterra a gente ouve falar que eles apostam até qual vai ser o nome do filho do príncipe que vai nascer. Aposta no nome de filho, cara. Né? É uma cultura muito diferente pra gente. Aqui já abrir esse mercado para a esportiva, pra mim, já é uma grande diferença, cara. Porque a mídia, hoje em dia, a publicidade, ela não fala assim concretamente que é uma aposta, né? Bota PixBet, né? Sporting Bet. Acho que ele faz o green esporte também? O green quando ganha. Faz o green. Deu green. Eu nem sabia. Deu green, deu red, é verde, né? Ganhei, deu positivo. Deu green. Então, naturalmente, o pessoal da publicidade pensa, claro, para ativar alguns gatilhos ali. Faz parte, né? Mas não, realmente, eles não falam assim, aposte aqui. Não, mas cabe aí a sociedade civil, os operadores de direito também, né? Deixa aqui também o podcast também ajudar. Toda essa questão que a gente está vendo aí de Sporting Bet, faz um green, são casas de apostas, né? Esportivas que está devidamente legalizada no Brasil e só não tem operadores nacionais por falta de regulamentação. A estimativa aqui de estudos é que esse mercado aqui para o Brasil aqui em 2023 já passa ali das cifras de 13 bilhões, né? Para você entender, de movimentação do mercado brasileiro. Sem o... Tá circulando dinheiro do Brasil. Exatamente. 13 bi, né? 13 bi. Isso o país poderia estar explorando para a economia, geração de emprego, tributação, e a gente está deixando, obviamente, Copa do Mundo aí, um cenário que a gente já poderia ter essa regulamentação, né? Só os clubes de futebol da Série A e da Série B, estima-se aí que tiveram aí só de patrocínio na casa de quase 1 bilhão, né? Então é uma cifra muito alta, dinheiro, é um grande mercado que, se a gente olhar o apostador como criminalizar, né, e querer tributar como um trabalhador normal, assim, como, obviamente, super homenageio o ponto que o Júlio levantou. Acho que isso poderia de fato ser um ponto a ser debatido, né? Se o apostador profissional ele precisa de fato ter a sua tributação ali, se ele vai apostar, se ele não vai operar no mercado brasileiro, beleza, mas nós precisamos ter uma isonomia, né, voltada para as questões da própria riqueza oriunda ali do ganho do trabalho, né? Né? Se a gente tem o regulamento do imposto de renda que diz que a renda do trabalhador tem ali a questão da alíquota progressiva. Olha, pelo que a gente está vendo aí, não vai faltar daqui a pouco influência. Vou te ensinar a viver de aposta, como ficar rico da noite pro dia, apostando. Não vai faltar. A hora que o pessoal perceber, né? Igual um amigo meu que ele fala que ele só gosta de apostar no campeonato português só no Benfica. Ele fala, só aposta ali, cara. Pode ver. Ele vai só pegar o Porto, aí você joga no empate. Mas todo o restante, cara, o Benfica sempre tem uma... Ele fala, cara, pra mim isso daí é muito similar pra mim
como uma pessoa que vive de pôquer. E tem gente que vive de pôquer, cara. Sim. E ganha muito dinheiro. E sim, é profissão dele, jogador de pôquer profissional. Sim, exatamente. E tem casa de aposta, joga no Japão, joga tudo que é lugar. Exatamente. Né? E tudo online. Então, realmente, fica aqui a dica. O Bruno, ele tem o Instagram dele, que é o bruno.coaraci, Coaraci, com Y no final. Coaraci. Bruno Coaraci. Bruno Coaraci com Y, mil perdões aqui, mas Bruno Coaraci. Perdão eu pelo nome. Pô. Desculpa aí, minha mãe botou esse nome. Não, mas, por exemplo, aquilo que a gente estava conversando aqui em off, mas quando vem assim esses nichos, né, que são abertos de forma regulada ou regulamentada, né, abre mercado para advocacia. Sim. Né? Todo mundo ganha. Tudo aí é mercado tributarista, criminalista, o professor contratual, exatamente. E você como professor dessa área de direito desportivo e tudo, então sigam as redes sociais do Bruno, né? Certamente você vai ter conteúdo lá para quem quer também trabalhar nessa área. Quer Então, fazer uma aposta, né? Quer fazer uma aposta. Fazer uma apostinha lá. O Júlio já vai postar no planejamento tributário para apostador. O Júlio agora vai postar na Arábia Saudita o próximo jogo dela, né? Agora depois de 14 bi, cara. Vou postar que a Coreia do Sul vai ganhar essa Copa. Coreia do Sul você pode botar R$1. Nem sabe se a Coreia do Sul tá na Copa. Coreia do Sul, acho que não. O cara bota lá, vou postar na Coreia do Norte. A Coreia do Norte não tá na Copa. Copa. Essa aposta é boa pra casa. Mas é isso, Bruno. Pô, a gente quer agradecer a presença. Pedir pro pessoal te seguir nas redes sociais aqui, vai estar inscrito, né, no canal. Ô, Júlio, suas considerações? Cara, eu gostei muito do papo. Eu nem sabia que essa lei tinha sido aprovada no governo do Michel Temer e eu acho que é um tema interessante e futuramente a gente vai ter que voltar aqui, quando sair a regulamentação, voltar aqui para debater mais esse tema, né? E, Júlio, não fica triste, não é assim que nem todo mundo quer pagar imposto, cara. Tem muita gente que quer pagar imposto. Não fale isso nas suas sustentações orais, cara. Mas, não, embora tenha muita gente que gosta de pagar imposto, umas parcelas aí, vamos lá, né? Eu concordo, né? Vou te cobrar aí um tributo aí. E, Bruno, suas considerações aí também? Não, só agradecer aí o papo extremamente rico, leve aqui que a gente fez aqui. Falamos de questões técnicas, mas acabou que foi um bate-papo, né? Espero que a audiência goste. Estou sempre à disposição aí. Reitero aí mais uma vez a alegria pelo convite. Precisar, estou às ordens aí para a gente debater outras questões atinentes ao direito desportivo, né? Que é o ramo ali que eu trabalho, na tributação voltada para o esporte. O que a gente tem aí, o que o CARF tem de assunto aí para a gente falar nesse tema aí, a própria Procuradoria, a questão... Né, a gente teve agora, como vocês já tiveram aqui um episódio falando da SAF, é um tema ali que vai levantar muitas questões aí num período, num futuro próximo, mas fico à disposição aí sempre que vocês precisarem. É isso aí. Um episódio bom para todos os advogados aí que estão procurando onde se especializar. Tá aí, o setor esportivo precisa dos tributaristas também, né? Então, não é só outros setores assim que a gente pensa no tributário, né? Que não é tão evidente assim, digamos, né? Enfim. Mas a gente agradece a todos que estão aqui com a gente. Até o próximo episódio. Não deixem de deixar o seu like. A gente está no Instagram também, no Twitter, né? Em todas as plataformas de áudio. Todas as plataformas, tem no Spotify. Acho que a essa altura do campeonato vocês já estão sabendo que a gente está no Deezer. E quando a gente começou aqui, falaram que eu tinha que olhar ali para dar um recado. Não, eu só queria dar um recado que para curtir não paga imposto. Isso é verdade, né? Ainda não. Não. Então, beleza, gente. Falou, até a próxima. Obrigado. Até a próxima.